Onde tem sofrimento, tem resistência. E onde tem resistência, tem ego. Mas nem sempre isso fica tão claro pra gente. Então, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você como é que esse processo se desenrola na nossa vida. E mais importante, como é que a gente faz para sair dele. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Nós resistimos às situações da nossa vida por medo. Medo de que alguma coisa vai dar muito errado se a gente não controlar. Então a resistência, ela anda sempre de mãos dadas com o controle. E aí, o que acontece? A gente controla muitas vezes a nossa vida, a vida dos nossos parceiros, a vida dos nossos filhos, na tentativa de fazer com que as coisas aconteçam da forma como a gente quer. E aí, para evitar o sofrimento das coisas não acontecerem da forma como a gente queria, a gente sofre. Porque o controle e a resistência vão fazer a gente passar por uma infinidade de situações até que a gente aprenda a se render, até que a gente aprenda a soltar. Ontem eu estava conversando com uma amiga em casa e ela estava me falando que ela estava muito frustrada porque a filha dela ainda não tinha escolhido o que ela ia fazer na universidade, né? O caminho que ela ia seguir, as faculdades que ela queria se aplicar. Mas ao mesmo tempo que ela estava frustrada com essa situação, ela conseguia reconhecer que a filha dela não estava conseguindo ir adiante porque ela estava ansiosa com todo esse processo. E por que uma pessoa fica ansiosa, né? A gente fica ansioso por acreditar que aquilo é muito importante na nossa vida e que se a gente não tomar uma atitude com relação àquilo, algo vai dar errado. E eu falei para essa minha amiga que o fato dela ficar colocando pressão na filha dela para que ela tomasse uma atitude com relação às aplicações não estava ajudando, porque reforçava mais ainda essa ideia de que alguma coisa muito ruim vai acontecer se ela não seguir adiante. E mesmo assim, muitas vezes a gente como pais e mães, né, ou companheiros, ou em qualquer outra área da sua vida, mesmo sabendo que o que a gente está fazendo não está ajudando, a gente permanece com as mesmas atitudes, porque a gente não sabe fazer diferente, porque a gente não conhece outros meios. E da mesma forma, quando ela comentou comigo sobre a situação com a filha dela, da mesma forma, eu em muitos momentos da minha vida consigo reconhecer que eu fiz e faço isso muitas vezes com os meus filhos, né? A gente parte de um lugar que tem uma certa arrogância por debaixo de que a gente sabe mais, de que a gente sabe melhor, sem respeitar o que o outro sente, né? O que o outro pensa a respeito das decisões que a gente está tomando com relação à vida deles, com relação a uma vida que não é nossa. Uma coisa é você orientar e outra coisa é a gente querer determinar que o único caminho possível é aquele que a gente conhece. Então vamos entender como é que o ciclo da resistência acontece, porque todas as coisas que são repetitivas na nossa vida, elas seguem um padrão, elas seguem um ciclo. E na resistência não é diferente. Então vamos lá. A gente vai resistir quando a gente tiver uma ideia de alguma coisa que a gente quer que aconteça daquela forma. Chama isso de um desejo. No caso da minha amiga, por exemplo, o que ela quer é que a filha entre na universidade. No fim das contas, não é esse o desejo final, né? O que ela quer mesmo, intimamente, é que a filha dela seja feliz. É que a filha dela tenha sucesso na vida dela e que isso traga para ela segurança, que isso traga felicidade. No fim das contas, é isso que a gente quer. Mas, como a gente não tem uma fórmula para isso, a gente vai confiando naquilo que a gente conhece. Então, a gente traça um plano dentro daquilo que a gente conhece. Então, as nossas expectativas, né, aquilo que a gente quer atingir, é realmente uma coisa boa, é algo que a gente espera que vai trazer um impacto positivo para a nossa vida. E aí, em nome de alcançar aquilo que a gente quer, a gente vai lançar mão de todas as ferramentas que estiverem ao nosso alcance. Seja isso chantagem, seja isso manipulação e qualquer outro tipo de violência
que você possa imaginar. É como se os fins justificassem os meios. E aí, nessa caminhada, para evitar que o nosso filho sofra, neste exemplo que eu tô dando, a gente faz o quê? A gente magoa, a gente maltrata, a gente faz com que ele sofra e a gente sofre junto. Por isso que a loucura disso tudo é muito grande. Na tentativa de evitar que o nosso filho sofra, como nesse exemplo, né? Na tentativa de evitar que a gente sofra, não alcançando aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente planejou, a gente sofre no caminho, né? Acreditando que no final vai dar tudo certo, não importa o tanto que a gente tenha sofrido. Mas tem lógica isso? Será que no final isso vai mesmo ter valido a pena? O que é que a gente está ensinando ou mostrando para as pessoas ao nosso redor, muitas vezes para as pessoas que são mais caras para a gente nesse caminho, né? Ou para a gente mesmo? Vale a pena esse sofrimento? Vale a pena esse se magoar, esse se machucar? E para além disso, na continuidade desse ciclo, né? Como intimamente a gente sabe que o que a gente está fazendo não é legal, que o que a gente está fazendo não está alinhado com os nossos valores e com os nossos princípios, a gente se culpa. A gente se culpa e por a gente se sentir culpado, a gente também se pune. E essa punição vai vir na forma de punição física, através de um acidente, através de uma doença, ou numa punição psicológica. A gente vai se sentir angustiado, a gente vai se sentir triste, a gente vai se sentir ansioso. Então vamos lá, repetindo aí o ciclo para ver se ficou claro pra gente. A gente tem um desejo que é algo bacana, né? Que é uma coisa válida, mas em nome de alcançar esse desejo, a gente usa coisas que não são tão legais, a gente toma atitudes que não são tão legais. E como a gente reconhece que essas atitudes não estão alinhadas com os nossos valores, com a nossa essência, a gente se culpa. E porque a gente se culpa, a gente se pune. E quando a gente se pune, a gente sofre. E assim isso se repete. E isso se repete porque a gente acredita que a gente não sabe fazer diferente. E o resultado desse ciclo é uma frustração enorme, porque a gente vai se sentir incapaz, a gente vai se sentir sem recurso para lidar com as situações da nossa vida. Porque a gente vai pensar que a gente está fazendo o nosso melhor, ainda que de maneira torta, e que a gente não está conseguindo alcançar o que a gente quer. Muito pelo contrário, o tiro acaba saindo pela culatra, porque as relações vão ficar desgastadas, você vai ficar desgastado, você vai ficar esgotado com tudo isso, né? Conforme você vai repetindo isso na sua vida, e você vai confirmando ainda mais dentro de você a sensação que dá de incapacidade de lidar com as questões na nossa vida. Como é que a gente faz para sair disso, então? Existe uma alternativa? Existe, sem dúvida nenhuma que existe. Eu moro num país que tem as 4 estações do ano bem definidas, né? E toda vez que a gente está mudando de estação, agora a gente está saindo do inverno e está entrando na primavera, eu me encanto com a mudança que acontece na natureza e com tudo ao nosso redor. Inclusive o humor das pessoas muda. E o que mais me encanta é a naturalidade de como essa transição acontece sem esforço. O inverno se transforma em primavera, a primavera se transforma em verão, o verão se transforma em outono, e é um ciclo que vai seguindo um fluxo interminável. E é tão bonito isso, porque a natureza não conhece a palavra resistência. Não há resistência quando a gente olha para a natureza, né? Se você olha para um rio, por exemplo, ele não resiste às pedras que estão ali. Ele simplesmente flui, ele contorna os desafios. Então, a natureza tem tanto para nos ensinar nesse sentido, como a gente fluir com o rio, né? Como a gente fluir no fluxo da nossa vida, entregue, sem se preocupar tanto aonde é que isso vai nos levar.
a aproveitar mais os momentos que se apresentam, né? Se a gente se perde na tentativa de controlar a nossa vida e a vida do outro, você deixa de viver. A gente deixa de viver a infância dos nossos filhos, a gente deixa de aproveitar um momento de encantamento com o nosso parceiro, a gente deixa de viver inclusive os momentos de tristeza genuínos, né? De quando a gente perde alguém, por exemplo, se a gente resistir a tudo isso, a gente deixa de experimentar tudo que a gente veio para esse mundo para experimentar. Então é uma perda de tempo, é uma perda de energia. Então é legal que a gente possa compreender como foi que a gente chegou nesse ponto, né? De querer acreditar que a gente pode moldar a nossa vida com uma massinha de modelar e ela vai ser perfeita. Nossa vida nunca vai ser perfeita, porque não é esse o objetivo da vida. Se a sua vida fosse exatamente da forma como você planejou, eu te garanto, você ia ficar entediado em um ano, talvez. Talvez em um ano você não visse mais sentido em nada daquilo. Então não é esse o propósito. O propósito é que a gente cresça, o propósito é que a gente melhore, o propósito é que a gente possa oferecer para o mundo o nosso melhor. Então como é que a gente chegou nesse ponto, né? A gente chegou nesse ponto de acreditar no controle como uma ferramenta para a gente viver quando a gente ainda era muito pequenininho, quando a gente ainda precisava da conexão com os nossos pais, do amor que a gente podia receber deles. Cada vez que nós fomos repreendidos, cada vez que apontaram as nossas falhas, cada vez que disseram pra gente que o que a gente estava fazendo não era certo, a gente começou a questionar quem a gente era. A gente começou a questionar a nossa autenticidade, a nossa maneira autêntica de ser e de estar no mundo. A gente começou a acreditar que tinha alguma coisa muito errado em ser quem a gente era. E que para a gente receber aquele amor e aquela atenção, a gente ia precisar se adequar. E dentro dessa adequação entra o controle, entra a resistência a quem nós somos. Foi assim que a gente aprendeu. E com o tempo, depois de repetir isso por anos e anos da nossa vida, a gente passou a acreditar que a única coisa que pode nos trazer segurança é controlar. Só que a gente está tentando controlar o incontrolável. A gente está colocando, depositando a nossa segurança, depositando as nossas chances de felicidade em cima de coisas que mudam o tempo todo. Porque assim é a natureza, e esperando que as coisas sejam estáveis para que a gente seja feliz. É como se a gente dissesse para a gente mesmo: eu sofri tanto para me adequar, eu sofri tanto para ser aceito, que agora eu não consigo soltar. Eu não posso deixar de controlar, porque se eu deixar de controlar, eu vou experimentar de novo aquela dor absurda de rejeição que eu experimentei lá na minha infância. Mas se a gente tivesse um pequeno vislumbre de quem a gente é de verdade, do poder que a gente tem de tocar a vida das outras pessoas de uma forma amorosa, de uma forma bonita, a gente entregaria. A gente confiaria que a nossa essência, que a nossa autenticidade, que é a partir dessa fonte, desse contato com tudo isso, que a gente vai conseguir trazer pra gente tudo aquilo que a gente quer experimentar de bom, né? Aliás, este próprio contato já é o que a gente quer. É que a gente vai colocando, como eu já disse em vários outros vídeos, a gente vai colocando isso em símbolos no mundo, né? Mas esse contato já é o que a gente quer experimentar. E não tem problema que a gente coloque, que a gente deposite isso em símbolos no mundo, porque no fim das contas, esses símbolos vão nos levar para esse lugar. Né? Vai chegar um momento que a gente vai entender que não tá lá fora,
que está dentro da gente, que é a partir daqui que a gente sente. Então, a dica que eu queria dar para vocês nesse sentido é assim: por mais que a gente muitas vezes sinta muito medo de se entregar, por mais que às vezes a gente tenha muito medo de que as coisas vão dar muito errado se a gente entregar, experimenta fazer isso com pequenos pedaços do seu dia. Escolhe entregar a sua manhã, por exemplo. Se comprometa a não se preocupar com a forma como as coisas devem acontecer, pelo menos por algumas horas. E conforme você for se sentindo mais confiante, conforme você for se sentindo mais à vontade nesse lugar de não saber, nesse lugar de não querer controlar, aí você vai aumentando esses períodos. E é muito legal, porque muitas coisas começam a acontecer daí, porque você tira a sua atenção da forma como você acreditava que devia ser. E quando você tira a sua atenção desse lugar, você abre espaço para as coisas acontecerem da melhor maneira, da maneira que vai ser mais fluida, da maneira que vai ajudar não só você, como todas as outras pessoas envolvidas naquela situação. Então eu sei que é muito difícil às vezes a gente entregar, porque a gente tem medo do resultado. Então experimenta fazer isso com pequenos pedacinhos do seu dia e veja o que é que acontece diante disso. Mas não vale trapacear, tá? Aqui nesse acordo, não vale querer construir aí uma rede de proteção. Então, por exemplo, o que eu costumava fazer com o meu filho, né? Como ele não queria estudar, eu tinha um sentimento de raiva tão grande que eu não conseguia controlar isso, que eu não conseguia controlar o fato de que eu acreditava que ele tinha que chegar da escola todos os dias e sentar para estudar durante 1 hora, que para eu me vingar dessa situação, eu falava para ele: tá bom, então eu vou tirar o celular de você e eu não vou te dar mais nada daquilo que você quer. E o problema não está no fato de tirar o celular em si. O problema está no sentimento que existe por trás disso. O meu objetivo nessa situação era me vingar do fato de eu não estar conseguindo controlar a situação, dele não estar obedecendo ao meu controle. Então, isso é o problema nessa situação, né? Pode ser que o melhor a ser feito seja mesmo tirar o celular, mas você vai saber se isso é o melhor quando essa sua decisão não vier do medo, não vier de um lugar de raiva, não vier de um lugar de vingança. Essa, inclusive, é uma dúvida frequente quando a gente fala a respeito de entrega, né? Muita gente me pergunta qual é o limite entre a entrega verdadeira e a falta de ação, né? Quando você precisa mesmo tomar uma ação na sua vida para que algo aconteça, tomar uma atitude. E a grande diferença está no sentimento que existe por trás dessa ação. Quando você estiver fazendo alguma coisa baseado no medo de que algo pode não dar certo, você está tentando controlar. Quando você fizer alguma coisa que te traz alegria, que te traz inspiração, que te traz bem-estar, você está na entrega. Você está se entregando às orientações da sua inteligência interna, do seu eu superior. Então, essa é a diferença. Observe. Se você for honesto com você mesmo, você vai saber o que é que existe por trás da atitude que você está tomando naquele momento, né? Entregar não significa dizer que a gente vai sentar no sofá o dia inteiro esperando que o melhor aconteça na nossa vida. Não, a gente vai tomar ações no mundo, mas a gente vai tomar ações com amor, inspirados em alguma coisa que faz a gente se sentir bem. A gente sabe quando a gente está fazendo isso. Esse exercício de pequenas entregas durante o nosso dia, eles vão construir uma ponte entre o medo e a confiança. A gente vai sair de um lugar onde a gente não sabe o que fazer e a gente vai construir
uma ponte de retorno para quem nós somos, uma ponte de retorno para nossa autenticidade. Cada um de nós tem tanto para dar e é um tanto que é único, que só você pode dar. É uma forma que só você pode contribuir. Mas a gente escutou tanto que esse jeito único que a gente tem de fazer as coisas não é legal, que a gente acabou acreditando nisso. Então é um retorno, essa entrega é um retorno para a nossa essência, essa entrega é um retorno para a nossa autenticidade, para tudo aquilo que a gente tem para oferecer para o mundo e que só a gente pode oferecer. Não negue essa sua capacidade, não negue esses benefícios, né? Ou tudo que você tem para oferecer e para dar para o mundo. Porque quando a gente faz isso, a gente está negando a nós mesmos. Lembra? Quando a gente dá, quando a gente compartilha, quando a gente consegue oferecer tudo aquilo que vem de dentro da gente, da nossa autenticidade, da nossa essência, da nossa forma de fazer as coisas, quando a gente dá, a gente está entregando a nós mesmos, porque isso confirma todo o bem que você é, isso confirma todo o bem que existe, vibrante, de energia dentro de você. Então entregue. Entregar é presença. Entregar é reconhecer todo o bem que já existe na sua vida agora. É reconhecer que muito mais coisas bacanas estão reservadas para você e que não está no seu controle. Você só vai conseguir ter acesso a elas quando você entregar. Quando a gente conseguir admitir que a gente não tem todas as respostas e que a gente não precisa ter. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!